E estamos de volta com mais um episódio do Hotel Love Talks. Esse conteúdo que está humanizando os hoteleiros e mostrando que eles são muito mais do que apenas hoteleiros, mas também excelentes hoteleiros. E aí, Peter? Pô, decorou direitinho, hein, cara? Você gostou? Tá bonito aí a fala. Eu tô tentando dar uma mudada, né? Eu gosto de você por causa disso. Você também é que nem eu, que é sempre mudar para melhor e exatamente. Pra frente, né? A gente chega lá. A gente chega lá, claro. Se não chegar também... Tá tudo certo. E aí, certo. Bora para mais uma? Bora, mais uma, vambora. Tá. E aí, a pessoa que tá aqui, a gente gosta bastante, viu? Ela é uma pessoa muito especial, vocês já sabem quem é, porque o nome tá ali na capinha, enfim, mas não dá para ficar fazendo segredo. Uhum. Mas, pô, é uma pessoa que tem uma bagagem muito interessante, está um bom tempo na hotelaria, passou por empreendimentos interessantes, icônicos, enfim. Gisele Ruiz, bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Pô, a gente está combinando de você vir há muito tempo, né? Pois Mas a agenda está cheia dos dois lados aqui. Graças a Deus, mas né? Chegou a hora. Agenda vazia é complicado, agenda cheia faz todo sentido com pra gente. certeza. Né? Que bom ter você aqui com a gente. Muito, muito agradecida pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com pessoas que eu já conheço também há tanto tempo, né? Que já são amigos. Sim, inclusive, Uber, quanto tempo que a gente não se via? Com bastante tempo que a gente não se via, né? Mas a gente se viu durante bastante tempo também, trabalhando juntos. Trabalhamos juntos. Olha só, sabia, Peter? Trabalhamos juntos aí em algum momento na corda. Essa história? Isso. Depois, né? Depois a gente mas conta. aqui a história é sua. Ok, muito bem, vamos lá. E tem história, hein? Tem, né? Porque já são quase 30 anos na hotelaria. Aí, ó, passa Mas rápido. Isso é só porque eu entrei criança, tá? Exatamente. Vamos explicar. É só porque eu entrei. Menor aprendiz. Menor aprendiz. Por aí tá. Eu queria Mas falar. Quem que é a Gisele bem antes da hotelaria? Da hotelaria. Uma pestinha. Você jogava bola na rua? Jogava também. Pô. Jogava futebol, inclusive. Caramba. Você acredita? Aí, eu tive uma infância no interior, né? Cresci numa família com mais 3 irmãos, no interior de São Paulo, e tive uma vida muito, muito tranquila, com muita liberdade. Na época que o interior era muito seguro, então a gente vivia na rua. Uhum. E eu era aquela criança agitada, aquela pestinha mesmo. Dei um pouquinho de trabalho. Rueira. Entendi. E alguém da família tinha algum contato com a hospitalidade e tal, ou não? A hotelaria surge para você em algum... Por acaso. Por acaso. Nada por acaso. Mas... Foi por acaso, mas uma coisa que eu posso dizer que a gente tinha com a hospitalidade é que minha casa vivia lotada. Já é uma... Vivia lotada. Principalmente na adolescência, né, quando a gente já tem um pouquinho mais de liberdade, era muito engraçado. Tinha dias que... Não era uma pensão. Não era uma pensão. Mas chegou um dia assim que tinha amigo dormindo na cozinha. Caramba. Tipo, no chão da cozinha, de tanta gente que tinha. E os meus pais davam essa liberdade, eles gostavam de ter a gente em casa e a gente ia levando os amigos, né? Uhum. Ia levando os amigos. Eu nunca me esqueço que a minha irmã saía da escola, ela estudava à noite, e ela ia, o namorado dela na época e todos os amigos juntos. Então, minha casa era sempre uma festa à noite. Eu acho que isso é uma coisa que me preparou aí, para a hotelaria. Essa questão de receber, de estar sempre com gente, né? De estar sempre em movimento. Na hotelaria a gente precisa. Exatamente. Gostar de gente, estar sempre em movimento. Exatamente. Que bom. E o que você lembra da infância, assim, que talvez tenha sido, além disso, né? De ter muita gente em casa, mas ter muita gente em casa é acolhimento, né? É puro acolhimento. Mas você é uma executiva mais da área de vendas, né? Sim. E como é que você caiu em vendas, vamos dizer assim? Totalmente por acaso. Realmente foi totalmente por acaso. Dentro da minha família, digamos assim, que se eu fosse seguir uma carreira dentro do que a gente tinha também muito em comum ali em casa, seria uma carreira mais artística, para música, para dança, porque essa era uma coisa muito presente. Meu pai era uma pessoa muito musical, aprendeu a tocar vários instrumentos sozinhos, tal. E então essa parte artística era muito importante ali na minha casa. E quando eu vim para São Paulo, eu resolvi vir para São Paulo, eu me formei, peguei meu diploma e vi,
eu vim para ir para a área artística e trabalhei uma fase da minha vida com isso. Trabalhei como modelo, em fotografia, desfile, essas coisas e tal. Até que um dia caiu a ficha, tipo, tá na hora de crescer, né? De virar gente grande e realmente assumir uma carreira diferenciada. Porque, assim, uma coisa que meu pai e minha mãe, né? Com a minha mãe aprendi muito essa questão de liberdade, né? De você poder ter a liberdade de escolha, e ela sempre ensinou a gente que você tem a liberdade na medida em que você tem as suas capacidades desenvolvidas. Sim. A liberdade com responsabilidade. Né? Exatamente. E com a capacidade, quando você desenvolve as suas capacidades, você consegue ter a sua liberdade. Você consegue trabalhar, ganhar o seu dinheiro e ter a liberdade de fazer as suas escolhas. Então, isso minha mãe sempre trouxe assim, para a gente. E com meu pai, a seriedade, né? Eles nunca foram pais assim que ficavam tolhendo a gente. Mas eu nunca me esqueço de uma frase que meu pai falou uma vez, quando eu resolvi vir para São Paulo. Ele virou para mim e falou assim: olha, não conte que eu vou te dar dinheiro, né? Você vai se virar. Eu falei, ok, pode deixar comigo, né? Tô indo e vou me virar. E ele sempre falou para mim o seguinte: preste atenção nas suas escolhas, porque quem vai arcar com as responsabilidades das suas escolhas é você mesmo, né? E essa foi uma grande lição que eu tive, né, na minha vida. Vim para São Paulo, tentei a minha carreira artística, que era o que eu queria, que naquele momento... Você queria ser atriz? Eu queria. Eu sou artista desde pequena. Eu fazia arte e depois ainda saía de boa das minhas artes, né? Então eu já era artista já nessa época, né? E tive este período, né, mais artístico, e resolvi que estava na hora, então, de ingressar numa carreira e tal. E eu acabei indo para a hotelaria. Como eu caí na hotelaria, me convidaram. Eu já estava trabalhando em vendas. Eu trabalhava numa empresa que fazia parte de locação, de vans. Logo que esse tipo de carros entrou no mercado, isso receptivo e tal, eu já estava trabalhando com uma empresa. E daí eu fui vender o meu serviço para um ícone também da hotelaria, que é o Rubens Regis. Na época, ele estava na rede Otom de hotéis, que era uma das únicas redes que tinha, né? E eu fui vender para ele, daí ele falou, ó, quer trabalhar comigo? Vamos lá. E eu entrei na hotelaria, meio assim, sem querer, e acabei ficando, né? Porque é aquela cachaçinha, né? A gente se acostuma, a gente vai ficando. De vez em quando a gente tem aqueles estresses, eu quero sair, não quero mais hotelaria e tal. E você acaba voltando sempre. Foi assim que eu caí na hotelaria, totalmente sem querer. E já direto em vendas. E já direto em vendas. E acabei ficando, né? E peguei um desenvolvimento, né? Uma forma de vender totalmente diferente. Porque na época que eu entrei, era aquela pastinha embaixo do braço, aquela dificuldade que você tinha até de linha telefônica para tentar agendar com o cliente. Você não tinha nem telefone à disposição assim com tanta facilidade, né? Era um telefone compartilhado. Tá vendo aí, pessoal, exatamente. Como que era? Era difícil, galera. Não era só mandar um e-mail, né? Invite, né? Por e-mail, tá tudo certo. E então eu peguei todo esse desenvolvimento de vendas da hotelaria, né? Que era essa venda mais pessoal, e depois você vai migrando para distribuição, né? Para os canais, tudo isso. E mudou bastante, né? Você sempre gostou de vendas assim, desde o começo ali, porque primeiro você está ali vendendo você sai da carreira artística para ir vender, né? E aí você vende a locação, enfim. Foi logo de cara assim uma paixão ou teve uma adaptação aí nesse período? Eu acho que precisou de uma adaptação. Vou te explicar por quê. Precisou de uma adaptação. Porque eu não era, assim, a pessoa mais simpática do mundo, ok? Adoro. Você me conhece já há um tempinho, né? A minha figura não era muito simpática, então eu tinha um pouco de dificuldade no começo. Mas eu também sou bem teimosa, né? Sou bem teimosa. Então, a partir do momento que eu entrei na área de vendas, eu fui tentar
estudar, me profissionalizar, entender um pouquinho mais. Porque eu acho que um erro muito grande de quem vai para vendas é achar que eu vou trabalhar aqui em vendas enquanto eu não tenho uma coisa melhor para fazer. E esse é um grande erro. Sim. Primeiro porque é uma profissão muito bonita e é uma profissão bastante exigente, mas que te abre um leque de oportunidades gigantes. Sim. Né? Eu acho, inclusive, que deveria existir uma faculdade de vendas, porque você precisa saber de muita coisa quando você vai para vendas. Né? Não é uma coisa tão simples quanto as pessoas pensam. Exatamente, né? exatamente. Eu acho que o que falta um pouquinho, até para quem trabalha no setor, é entender que a gente precisa ter orgulho dessa profissão, dessa carreira. Nós fazemos a roda girar. Uhum. Se não existe venda em nenhuma empresa, nada acontece. E adquirir técnica também, né? Também, é isso sim. que você falou desse aprendizado, ciência, né? Não é tipo, eu vou lá e vai dar tudo certo. Não. Mas fazer venda no Brasil é fácil. É fácil, é só ser amigo das pessoas que você vende, né? Relacionamento, né? É só ter relacionamento, né? O Brasil O relacionamento realmente é bastante importante, né? Essa é uma das coisas que a gente aprende muito em vendas, né? A forma como você se relaciona com as pessoas te ajuda muito, né? A gente chama isso de network ou de netweaving. E o brasileiro dá muita importância a isso. Sim. Né? Você só vende. Nós somos mais emocionais, mais né? emocionais. Latinos, né? Isso aí, né? Não é uma commodity que você tem necessidade também. Tem isso, né? Tem a necessidade, mas né, existem várias opções para você fazer isso. Mas vamos lá. E aí você veio para São Paulo. Como foi essa adaptação em São Paulo, cidade grande? Onde você foi morar? Como é que foi essa história aí? Foi um perrengue. Foi um perrengue. Como eu contei, meu pai falou, você quer ir embora? Vai, mas se vira aí nos 30. Né? Tem a ver um pouco até com a Rita Lee, né? Quando ela fez Ovelha Negra. Ovelha, né? Aí o pai falou, é isso aí, agora pode ir. Vai lá, se vira, né? Logo que eu cheguei em São Paulo, eu morei na casa de uns tios meus, né? E depois, isso é um privilégio. Mas morei na casa de uns tios. Não foi assim tão privilégio assim, mas logo eu já comecei a trabalhar, comecei a ganhar meu dinheiro e fui me virar, conheci pessoas, fui fazer aquilo que todo mundo faz, né? Dividir um apartamento, né? Aquele monte de mulher morando junto e tal. E não foi fácil, mas foi engrandecedor. Porque eu acho que é quando você vira gente grande. Sim. Né? Quando as dificuldades que você tem é o que mais te fazem crescer. Com certeza. São os momentos difíceis que mais te fazem crescer. Né? Então, acho que sair da casa dos pais e se assumir faz com que você tenha um entendimento de vida bem diferente. Com certeza. Bem diferente. Outra história. Outra história. Você adquire mais. Você, na verdade, não é mais, é toda a responsabilidade sobre a sua vida. Que é o que meu pai sempre falou. Faça suas escolhas porque a responsabilidade é sua. Sim. E como é que foi esses aprendizados aí, né? Até mesmo para a carreira, até mesmo para vendas, que nesse inteirinho que você aprendeu aí, que você fala que foi decisivo para a continuidade dentro da hotelaria, do setor, em vendas? A gente está sempre aprendendo, Sim, né? Mas nessa fase aí, esses aprendizados foram importantes. Eu acho que tem alguns aprendizados que são aquelas fichas que caem, né? Que fazem a diferença. Então, eu já estava na hotelaria, já estava em vendas, né? Já tinha uma posição um pouquinho melhor, mas tinha as minhas dificuldades, né? De relacionamento com a equipe, tudo isso. E um dia eu caí num curso que fez realmente muita diferença para mim. Legal. Que foi um curso do Dale Carnegie. Né? Como que é o nome? Dale Carnegie. E foi um curso que mesclava ali um pouquinho de vendas com relações humanas, né? E aquilo foi assim, me abriu as portas, me abriu os olhos para algumas coisas que são extremamente importantes dentro do seu trabalho, né? Uhum. E a partir dali, eu acho que eu tive um desenvolvimento diferenciado, né? Até como líder, até dentro do meu progresso aí dentro da minha vida corporativa, né? Fez bastante
bastante diferença aí para minha vida, né? Então, acho que dentro desse curso, eu aprendi a entender um pouco mais sobre o ser humano. E daí, Uber? Vamos lá. Um dia, saindo dali e tal, eu li um livro que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que é um livro antigo, né? Eu acho, é um livro que já tem mais de 100 anos. Olha que interessante, ele tem mais de 100 anos esse livro. E ainda usado. E é o mais lido depois da Bíblia. Ou seja, as pessoas ainda não sabem como, né? Exatamente. Ainda precisa ser lido. Né? Então, esse livro me trouxe o entendimento, né, do que é o ser humano, como é que a gente funciona, como a gente consegue se dar melhor com as pessoas, como a gente entende melhor essa questão de relacionamento, né? E isso te ajuda na sua vida pessoal, no seu relacionamento com a sua família, com o seu parceiro, isso te ajuda na empresa, isso te ajuda com os clientes, porque o que eu costumo dizer é que mesmo uma empresa, o que é uma empresa? Aí uma empresa é um CNPJ, né? Eu sempre falei muito isso. É um CNPJ cheio de CPFinho. Exatamente. Porque uma empresa é feita de pessoas. Exatamente. Então, a partir do momento que você entende melhor a questão das relações humanas, você tem muito mais possibilidade de se dar bem, de crescer, de conseguir se desenvolver em qualquer ambiente, né? Acho que isso fez bastante diferença. E você tem uns aprendizados aí na liderança também, né? Tem. Porque ser líder não é fácil. Não é fácil. Né? E muitas vezes você acaba com lideranças de grandes equipes, de equipes diversas, enfim. E aí tem uns aprendizados. É né? tão desafiador ser líder que hoje essa geração não quer ser quer líder, mais. porque ela vê o perrengue que é, né? Exatamente. Exatamente. Eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre gostei de sair da minha zona de conforto e tal. Eu já estava numa posição de liderança, tinha uma equipe muito grande e eu resolvi fazer um curso de liderança que na época estava muito bem falado no mercado e eu mesmo me proporcionei esse curso de liderança. E foi bastante interessante, era um curso muito imersivo, você ficava vários dias imersos ali e você passava por um 360, que precisa de coragem, né? Para passar por um 360, né? Porque as pessoas que trabalham com você, os seus superiores, os seus colaboradores, os seus pares, eles fazem uma pesquisa com as principais pessoas ali que participam ali da sua vida, né? E no final do curso, eles te entregam um relatório sobre o seu 360. Foi esclarecedor. Foi muito esclarecedor. E eu sempre fui, assim, uma pessoa que eu puxava muito, né? Eu queria sempre estar empurrando, né, a minha equipe, eu queria sempre que eles fossem os melhores, que eles crescessem, então eu era bastante exigente nesse aspecto, né? E daí na hora que eu fui lá fazer a minha devolutiva, né, a pessoa falou assim, olha, uma coisa interessante, né, do seu 360 é que todo mundo fez questão de falar muito, né, de escrever muito sobre você. Aí você ficou feliz, você falou, pô, que bacana. Significa, né, que, enfim, que pelo menos eu movimento um pouco as pessoas, né? Mas daí vem aquela preocupação, né? Poxa vida, todo mundo falou muito, eu vou ouvir cobras e lagartos também, né? Mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção de tudo que as pessoas escreveram lá. Uma das frases foi, a Gisele precisa entender que nem todo mundo quer ser gerente ou nem todo mundo quer crescer. Às vezes a pessoa só quer ficar no lugar que ela está. Verdade. E foi uma grande ficha que caiu, né? Então, para você entender dentro da sua equipe, justamente isso. Quem quer crescer, quem quer ir para frente, aonde você vai colocar mais pressão, né? Onde você vai ter essa visão de desenvolvimento ou não. Olha, eu só quero trabalhar aqui como executivo de vendas, eu quero ficar aqui tranquilo, não quero fazer nada além disso. E você precisa entender que cada um fica confortável em determinada posição. Então, esse foi um grande aprendizado aí da minha liderança que eu levei muito em consideração depois. Legal. Que bacana. Mas vamos falar um pouquinho de outras coisas. Bora? Nas suas horas vagas, o que você gosta de fazer? Além de ler, que eu sei que você é uma leitora assídua, né? Já assisti palestra tua, já assisti treinamento
né? E você sempre indicando os livros. Então, essa coisa da educação, da cultura é muito forte em você. Sim. Mas a Gisele turista, a Gisele pessoa de Havaiana, vamos dizer assim, né? O que ela gosta de fazer? Olha, eu adoro viajar. Eu acho que é uma das formas de você mais enriquecer a sua vida, né? Eu acho que viajar te traz uma série de experiências, viajar te traz cultura, viajar te traz a sensibilidade de você ver o mundo com outros olhos, viajar te traz a possibilidade de você conhecer pessoas incríveis. Viajar te traz uma coisa que ninguém te toma, que é a experiência e os momentos que você tem na vida, né? Isso ninguém te toma. E nessas viagens todas, quais são aquelas que te marcaram? Lugares, comida, enfim, experiência? Para a gente não divagar muito. Top 3. Top 3. Bora. Porque viajei bastante, né? Exato. Enfim, vamos lá. Eu acho que uma viagem muito interessante que eu fiz já há muitos anos atrás, eu era meninona ainda. Eu fui para Chapada dos Guimarães. Em Mato Grosso. Mato Grosso. E eu passei por uma experiência de ver ali o que a gente entendeu que era um OVNI. Isso depois acabou virando uma reportagem que acabou saindo em televisão e tal. Foi uma experiência bem marcante, né? Não foi nada de descer o extraterrestre com aquela cabeça. Imediato de terceiro grau. Não foi um contato. O disco descendo, não. Mas foi interessante, né? Porque a gente estava fazendo uma atividade no local assim que tinha uma vista muito bonita, tal. Então a gente estava lá contemplando e nós começamos a ver uma movimentação no céu meio diferente, né? E não dava para ser um drone, na época não existia. Não existia drone, nem helicóptero, nem nada, né? Porque estava muito alto, era uma luz muito distante e ela se movimentava para vários lados, assim, né? Então foi uma experiência bem marcante, foi bem diferente. Uma outra experiência que me marcou foi a Serra da Capivara. Legal. A Serra da Capivara é um lugar muito pouco conhecido no Brasil. Sim, né? sim. Fica ali, Piauí, né? Perto ali de São Raimundo Nonato. Mas a Serra da Capivara é um lugar assim histórico, incrível, que, na verdade, acho que quem mais conhece ali são os japoneses e os franceses, né? Ali foi encontrado a maior incidência de pinturas rupestres Exatamente, no Brasil, né? Ali existe, né, todo um histórico, pinturas rupestres, mas existe também ali dentro, no meio do nada, um museu, que é o Museu do Homem Americano, que tem o esqueleto de animais pré-históricos. Eu nunca me esqueço, né? Eu vi uma junta de uma pata de um tigre dente de sabre, que era uma coisa assim, desse tamanho. Né? Então, ali tem o esqueleto da Luzia Homem, né? que é considerado o mais antigo das Américas, isso, e que, inclusive, acabou mudando a história de como o homem chegou no continente americano. Enfim, então, culturalmente foi bem rico. E pensar que a gente tem isso aqui no Brasil e que quase ninguém conhece. Exatamente. O Brasil é riquíssimo, né? Então, é riquíssimo. A gente tem coisas que a gente nem imagina. Por exemplo, eu estava no Museu de História Natural de Nova York e ali fui ver a seção de planetas, etc. Aí tinha a relação das crateras existentes no planeta Terra. E a maior delas está justamente no Piauí. Tem 20 quilômetros de diâmetro. Ninguém sabe. O Brasil é riquíssimo, né? Eu acho que viajar e essa curiosidade, né, te traz esse tipo de experiência que então, tuas nada viagens, mais pode trazer. Você falou de 2 viagens e você citou aí a questão do OVNI, né, de uma experiência extraterrena. Aliás, você acredita nisso? Acredito sim. Legal, porque tem pessoas que não acreditam. Tem gente que acha que nós somos porque únicos. Realmente o que a gente viu ali não tinha explicação, né? Enfim, as filmagens depois foram analisadas, tal, e
E realmente não tinha muita explicação. Mas teve essa questão de experiências, né? Tem esse lado de trazer um conhecimento, alguma coisa que marca a sua vida. E tem também aquela curtição, né? O que você faz. Falta uma viagem aí para você falar dos top 3. Qual que é? Vai ser de curtição, então? Essa é de curtição. Essa foi uma curtição muito boa, que foi uma viagem de moto que eu fiz até o deserto do Atacama. Eita. Você pilotando? Não, eu fui de garupa, o que, na minha opinião, é o melhor, né? Porque eu vou lá com o meu sonzinho e uma máquina, sempre fotografando os pontos que eu mais gosto, né? E a gente vai conhecendo uma série de locais. Eu gosto de viajar de uma forma mais livre, né? Mais espontânea, não gosto de fazer nada muito... A saída foi daqui do Brasil até lá? Saí de São Paulo. De São Paulo? Fui até o Pacífico. Que legal. Passei um pouquinho, fui até aquela mão do deserto, o ícone, né, de quem viaja de moto para lá, e voltamos. Então, foram de 15 a 20 dias, mais ou menos, na estrada, né? Para a mulher, muito interessante, porque você não tem como levar muita bagagem, então você tem que deixar um pouco a sua vaidade de lado. Mas é muito bacana. E eu gosto, né, desse tipo de viagem mais espontânea, sem nada muito marcado. Então, a gente, vamos sair daqui e vamos chegar aqui. Né? E aonde a gente ia parar ia acontecendo, né? Mapa. Essa é a melhor viagem. Estamos cansados, vamos parar, vamos. Já rodamos muito hoje e tal. Vamos parar onde? Não sabemos. Para no primeiro posto de gasolina, abre ali o celular e começa a procurar onde é que você vai dormir aquele dia. E tem um lado aventureiro na alimentação, assim, de repente ver aquele restaurantezinho, enfim, típico e parar. Sim, mas hoje ela é vegana, né? Na época, eu vou te dizer que eu sempre gostei, né, de experiências novas, eu sempre estava muito aberta a todo tipo de experiência, inclusive gastronômica. Sim. Inclusive gastronômica. Já comi... Hoje em dia eu tenho tristeza em dizer isso, mas eu já comi tudo quanto é tipo de bicho que vocês podem imaginar. Morei na Amazônia, então a gente comia jacaré, enfim, né? Mas hoje em dia isso para mim já é um ponto um pouco diferente, porque há uns 6 anos mais ou menos eu me tornei vegana. E como é que foi essa virada de chave? Virada de chave, vamos dizer assim. Eu ia falar escolha, opção, mas nem se trata. É um tema legal, porque é um tema ainda polêmico, né? Tem muita gente que ainda faz bullying com isso, né? Eu sou um deles, inclusive. Né? Porque eu respeito, mas eu acho que também, se você está respeitando os animais, né? Você também tem que respeitar as plantas, que são seres vivos também. Tem o seu grau de evolução, tem a sua parcela de evolução dentro da história deles. Tem um debate aí. Não, mas tá aí uma pessoa que faz bullying com isso, viu? Olha, eu era bem carnívora mesmo, uma coisa que nunca tinha passado e até hoje eu estou para entender direito como esse veganismo veio com tanta força para mim. Mas vamos lá, em determinado momento da minha vida eu resolvi ter um cachorro. Então chegou nesse momento a Benedita. Né? A Benedita, que é a minha filhinha de 4 patas, né? E a Benedita, ela me trouxe assim uma visão, né, do amor assim muito incondicional. Ela me fez enxergar um amor que eu não achava que nem eu fosse capaz. Porque durante muito tempo eu era muito corporativa, muito trabalho, sempre aquela coisa assim, né? E a Benedita, ela abriu um pouco os meus olhos assim para isso, né? Porque inclusive eu nunca tive filhos humanos, né? Sim. Porque eu considero os meus filhos né? E me apaixonei assim pela Benedita. Criei uma conexão com ela que é uma coisa incrível realmente. E um belo dia eu tô lá, era perto da época do Natal, mais ou menos, né? Eu recebi ali um filminho, sabe, esses memezinhos de Feliz Natal, essas coisas todas, tal. E era um filminho de animais abraçando os humanos, os seus humanos. Sim. Aquilo me deu um choque. Já era inteligência artificial, não? Não, é real mesmo, né? Aquilo me deu um choque.
Né? Porque daí vinha, né? A galinha que sai correndo para esperar o menino que sai do ônibus da escola, né? O pato que abraça, né? A vaquinha que canta enquanto a menina toca violão, porque é isso, né? Todos eles são sencientes. Conexões. Né? Todos os animais são sencientes, ou seja, eles têm sentimentos. Também, do professor Polvo. Também vi. Que é bem impactante. Incrível. Foi premiado. Aconselho, né? Assistir. E aquilo me deu um choque. Eu falei, né, como é que eu posso amar tanto um ser e comer os outros, né? Ou fazer parte de uma cadeia que traz sofrimento aos outros. E daí isso bateu muito com a minha ética. Aí você falou agora... Bateu muito na minha ética, né? Porque uma coisa que também aprendi muito com meu pai é a questão de ética. Então, quem você é quando ninguém está vendo? Uhum. Como você age em relação à sua consciência quando ninguém está te vendo. Exatamente. E aquilo me deu um choque. E na época eu estava trabalhando num resort e tal, e eu cheguei para almoçar e eu olhei aquele buffet lindo, maravilhoso, né? Cheio de carne ali, e falei, hoje eu não vou comer. Não vou comer carne hoje. Ai, não... Eu falei, não desce. E no segundo dia eu cheguei lá, olhei de novo, falei, não vou comer. E no terceiro... E aquilo pegou de um jeito e eu nunca mais comi carne. Nunca mais. Né? Uma coisa que... E claro, né? Depois eu fui me aprofundando, eu fui estudando um pouquinho, eu acabei assistindo alguns documentários, alguns filmes que só me trouxeram a certeza de que eu estava no caminho certo. Não, ao mesmo tempo que eu faço bullying, desculpa, mas só para encerrar esse assunto, mas ao mesmo tempo que eu falo bullying, que eu faço bullying sobre isso, não estou mais de brincadeira mesmo, mas eu respeito muito. E eu uma vez escutei um programa de rádio de uma pessoa que é espírita, já trigueirinho, se não me engano. E ele, nesse programa, ele falou assim, não, mas os seres humanos ainda estão muito aquém da evolução, eles ainda comem animais. Então eu vejo que os veganos, tal, que têm essa ideologia com o respeito dos animais, como seres mais evoluídos do que eu, que como de tudo. Enfim, um dia eu talvez chegue lá e com essa visão, né, que eu já tenho dentro de mim, mas é uma questão mais... Né, mas, enfim, não estou aqui para falar de mim. Vamos lá. Olha, eu vou assim, né? Claro. Você sabe que eu sempre adoro dar as minhas dicas assim, né? Mas tem um documentário bastante forte sobre isso, para quem tiver coragem, né? Acho que você não pode ser covarde para assistir, porque quando você assiste, você precisa tomar a sua decisão. E é um documentário que se chama Terráqueos, do Joaquim Phoenix, né? Um ator americano e tal. E o Joaquim, né? Que ganhou o Oscar. Isso, lá do Coringa, justamente, né? Que fez o Coringa, né? É. Ele é uma pessoa... Ele é um vegano bastante... Atuante, isso. E ele fez um documentário que se chama Terráqueos. E a proposta do documentário é... Por que se chama Terráqueos? Porque somos todos seres que habitamos um mesmo planeta Terra e que todos temos os mesmos direitos. A vida, a tudo isso, né? Então é um documentário bastante forte, é o que eu falo, não é para os covardes, mas que te traz uma visão e um entendimento do porquê do veganismo, né? Daí você vai se aprofundar um pouco no tema em todas as áreas, inclusive em relação à sustentabilidade do planeta. Sim. Como vida na Terra mesmo. Então quem fala de sustentabilidade ou quem fala de ESG, que é um tema que está tão atual, precisa assistir e entender aonde mais o veganismo impacta. Né? Fica a dica aí. Mas a pergunta que eu ia fazer para trazer uma leveza irônica, você pode ser convidado para churrasco, assim, se for fazer um churrasco, porque, né, vai saber. Posso ser convidada, né? Frequento, vou.
Algumas pessoas, né, têm o cuidado, né, de já preparar alguma coisa, e algumas pessoas são claras de não vou conseguir fazer nada especificamente para você. Você se vira. Traz tua marmitinha. Ok. E eu tô sempre ali com as minhas nuts, né, com as minhas barrinhas de proteína, tal. Tô sempre andando Aliás, por aí. teu marido não é vegano, né? Ele é... Não é, ao contrário, bem carnívoro, né? Mas cada um na sua, cada um respeita. Com respeito e tal. Respeita Mas essa opções. questão da saúde mesmo, porque eu tenho amigos que viraram veganos assim da noite pro dia e depois de um tempo começaram a perder cabelo, aí foram no médico e viram que estava alterado ali, faltava vitamina e não sei o quê. Você cuida com um nutricionista a tua opção vegana? Não cuido com nutricionista, eu cuido com o que eu fui estudar, né? Eu sou bastante curiosa, então eu estou sempre estudando alguma coisa diferente e tal. Então, quando eu me tornei vegana, eu comprei um curso sobre alimentação vegana e fui estudar sobre isso. Eu acho que esse que é um ponto muito importante. Tem muita gente que resolve virar vegano, mas não se prepara. Exato. Ou que vai, por exemplo, para o glúten, para a massa, para determinados tipos de alimentação que não faz muito sentido na questão da saúde. Que né? não busca o conhecimento. Exatamente. Né? Mas se a gente pensar, né, que o que a natureza nos dá são as frutas, os legumes, as sementes, os feijões, tá tudo certo. A única coisa que você precisa ter cuidado é com a vitamina B12, porque a B12 você não encontra, né, nos vegetais, porque a B12 você encontra só em bactérias. Então, bactéria da carne e tal. Então, a B12 você não tem outra fonte. Então, daí você acaba suplementando. Mas que é necessário suplementação por causa do veganismo é só a B12. Okay. No resto, tudo mais é tranquilo. Inclusive, todo mundo comendo bem, comendo bastante verduras, feijões, sementes, tudo isso vai ter uma alimentação excelente, muito melhor até não. Te garanto que é muito melhor do que a alimentação carnívora. A gente está quase virando um videocast de nutrição aqui, mas é um assunto que eu acho que é importante, inclusive acho que a gente pode botar lá vegano, ser ou não ser, né? E aí ser ou não ser, é isso a questão. E assim, porque a gente sabe que uma proteína, principalmente uma carne bovina, né? Ela demora 48 horas para digerir, então o teu processo de digestão é demorado, então aquilo tudo. Bom, enfim, vamos lá, Uber, me ajuda. Não, aqui, é sobre isso, mas acho que são aprendizados mesmo, Sim. Porque essas trocas elas são importantes e eu acho que a gente tem uma coisa muito legal que é a questão do conhecimento, né? Que as pessoas muitas vezes, e não só para essa questão de vegano, mas essa questão de ir buscar pelo menos um conhecimento mínimo sobre aquilo, né? Não simplesmente só fazer por fazer sem ter um conhecimento básico. Sim, não ir por modismo. Não ir por modismo, né? Enfim, que é isso. Que legal. E música e cinema, né? O que tem te apetecido? O que você... Olha, música faz parte, né? Da minha vida. Desde a infância, né? As primeiras músicas ali que eu ouvia, o que eu convivia, era o sertanejo puro, né? Olha só. Mas o sertanejo raiz, né? Raiz, era o sertanejo raiz, né? Onde, inclusive, né? Naquele momento ali na minha infância, eu cantava com meu pai, a gente tinha uma dupla sertaneja, né? E a gente cantava música sertaneja. Então, essa é a minha base. Mas a música sempre fez parte, né, da minha família e acabou entrando no sangue. Então, eu sou bastante eclética também com música, eu gosto de vários estilos, eu escuto muita coisa diferente. Inclusive, era uma coisa que eu fazia muito quando eu viajava. Hoje em dia tem os Spotifys da vida, mas quando eu viajava, eu sempre tirava um dia para entrar numa loja de CDs ainda, né? Na época era CDs e tal, e eu ficava escutando um monte de coisa para ver o que tinha de diferente, porque nada chegava assim com tanta facilidade aqui no Brasil. Hoje o mundo é outro, né? A gente tem uma realidade muito diferente. Mas você não pegou a época do LP também? Peguei, claro. Peguei a época do LP. Época mas boa, na época do LP eu ainda não viajava. Né? Na época do CD eu já viajava bastante, ia para fora e tal, né? Então sempre trazia muita coisa diferente, né? Então
eu tenho um gosto bastante eclético. Eu gosto, por exemplo, muito de Barro Fundo, que é uma banda de tango eletrônico, né? Onde a gente tem ali o Gustavo Santolala. O Gustavo Santolala, ele tem 2 prêmios de música de cinema. Ele é um excelente compositor e ele tem essa banda de tango eletrônico. E a música deles é incrível, né? O show deles ao vivo é incrível, né? Faz você, né? Faz o sangue ferver, né? É o que eu digo, mexe com o sangue, né? Gosto bastante desse tipo de música. Tem aquele outro grupo que chama Gotham Project também. Tem o Gotham também. Que é muito bom, Tem né? outro grupo que eu gosto bastante que chama Otros Aires, que eles pegaram os tangos mais comuns, né, e transformaram em tangos eletrônicos. Nossa, ficou sensacional. Muito legal. Os mais populares, né? Então aquela música que te mexe, né? Porque a música mexe, é o que eu falo, a música, o ritmo, né? É difícil, se tem um lugar que tá tocando alguma música, daqui a pouco você já vai ver assim, né? Sim. Daqui a pouco você já vai ver eu começar a me mexer e tal. Então a música mexe bastante. A música é uma forma, por exemplo, de me tranquilizar. Ou quando eu tô no trânsito, ou quando eu tô na estrada, sempre tem ali o meu... Uma playlist tocando ali. Uma playlist tocando, e daí vai... Aliás, você citou do tango, eu queria mandar um abraço para o Uruguai, né? O país Uruguai, nosso vizinho, que é o responsável aí pelo tango, né? É responsável pelo alfajor também e o doce de leite. Foram eles que introduziram no mercado. E aí vieram os outros aí e roubaram. Já podemos fazer esse corte para realmente viralizar, principalmente na Argentina. Pois é. E daí, assim, eu gosto, por exemplo, de rockabilly, né? É um ritmo bem interessante também, né? Que mistura um pouco aí do rock and roll com o country, né? Uma coisa meio diferente. Eu gosto de rockabilly. Tem uma cantora, não sei se vocês conhecem, mas é uma cantora francesa que se chama Zaz. Ela é tipo uma Edith Piaf moderna, né? A música dela é bem gostosa, né? Zaz. Z-A-S. Z-A-Z. Zaz. Tá. Ela já fez show aqui no Brasil também, mas não é assim tão conhecida, né? Mas eu gosto muito também do estilo de música dela. Então, você vê que eu vou do sertanejo ao tango eletrônico. Exatamente, eu vou de um lado para o outro. E esses dias eu estava dando carona para um colega meu, o Vini, e era tipo 6 e pouco da manhã, e eu lá ouvindo o maior disco assim, dos anos 80, ele falou, nossa, essa hora da manhã já com essa música. Eu falei, pois é isso. Então, tem aquelas playlists, né, de quando eu escutava quando eu era garota, quando eu ainda ia para balada, né? Então, depende muito do mood, né? Sim. Do mood ali, eu escolho uma playlist ali diferente. Quando entra nesse assunto de música, eu geralmente faço uma pergunta que dá para entender o perfil da pessoa, né? Beatles ou Rolling Stones? Beatles. Legal, bacana. Beatles. Mais Beatles do que Rolling Stones. Nem hesitou, eu achei que você ia falar Rolling Stones. Você é meio rebelde e tal. Não, mas eu gosto mais de Beatles. Acho que já fui em show do Rolling Stones, tá? Eu acho que show de Rolling Stones é um espetáculo, né? Tudo que você vê de luz, de palco e tal. Mas como música, eu gosto mais dos Beatles. Você foi naquele show do Pacaembu? Fui. Que a Rita Lee abriu o show, foi a banda de abertura, e aí tinham aqueles bonecos infláveis. Não, acho que não foi nesse. Não. Mas eu fui no show do Rolling Stones no Pacaembu. Acho que deve ter sido o segundo, que esse foi o primeiro deles. Né? Muito legal. É um super show, né? Um super show. Mas não foi, por exemplo, apesar de ser um super espetáculo, não foi aquele que mais me marcou. Né? Enfim, como música, né? Como Barro Fundo. A música, né, dos caras ao vivo, a música deles, Buenos Aires. Eu assisti um show deles em Buenos Aires na rua, acho que era aniversário da cidade, né? E aquela, né, acho que tem mais assim, aquela coisa. Sangue. Não, quente, o assim, tango em si. É uma coisa o mais. O tango em si, os espetáculos de tango em si, eles são maravilhosos. Muito legais. Eles são assim uma coisa. Você já sabe o repertório, sabe as músicas, sabe, enfim. É o tipo de show que, por incrível que pareça, toda vez que você está em Buenos Aires, você às vezes pega e vai assistir, porque é um negócio que assim é muito marcante. Qual foi o melhor show de tango que você já assistiu?
Ah, foi no Teatro Colón, com, assim... Tango Mio, não? Eu não sei se foi o Tango Mio, pode ter sido. Mas como eu estava muito próximo, eu estava nas mesas assim que você estava praticamente colado ali. E se os dançarinos hesitassem, caía na nossa mesa, assim. E performaticamente, acusticamente, ali foi um negócio assim impactante. Eu assisti o Tango Rojo dentro do Faena, que eu achei muito interessante, de todos esses mais turísticos que existiam. Sim. Né? Muito legal. E o teu show de tango foi esse, então? Esse era mais moderno, né? Eu assisti o Tango Mio, assisti também no Faena, também assisti, ou seja, eu realmente gosto, né? Assisti todos eles, mas como música, para mim, foi o Barrofondo, né? Porque traz essa pegada diferente, eletrônica e tal, e é bem bacana. E até, né, outra curiosidade, teve um tempo que eu resolvi ser DJ, né? Então... Opa, olha aí. Tem equipamento até hoje. Já foi hoje. DJ? Trabalhei assim, né? Não é que eu trabalhei. Fiz algumas festinhas para os amigos, como hobby, assim, né? Porque realmente a música é uma coisa que eu gosto. Que legal, que bacana. Tô te falando que eu sou eclética, e você toca algum instrumento, não? Toco um pouco de violão. Olha, e nunca tocou nas convenções pra gente. Vamos promover isso de alguma maneira. E como é que fazia para manter minha fama de mal? Ficar lá, pegar o violão. Aliás, podia, né? A gente teve um tempo atrás, acho que foi a Flávia, né? Sim. E aí ela é esportista, adora vôlei, e a gente pensou em fazer um negócio de vôlei. Né? Juntar as redes e fazer um campeonato. Fernanda. E aí podemos fazer um concurso musical, os novos talentos aí de hoteleiros. Um evento de hoteleiros musicais. Tem bastante, viu? Aliás, um abraço para o Gustavo Silos, que é o cara mais musical que eu conheço. O Ari Jorge também. Canta muito bem o Gustavo. Canta muito bem, realmente, ele manda muito bem. Conheço, já vi. E a cinema, série, sei lá, cinema? O que você tem gostado, visto? Assisto bastante coisa, né? Mas teve um filme... Além dos documentários. Além dos documentários, isso. Mas tem um filme que não é um documentário, mas é um filme bem, bem impactante. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velha, você começa a filosofar muito, né? Então, tem algumas coisas assim que você assiste que faz você parar para pensar. São coisas que te marcam, né? Que te trazem alguns insights. E já faz uns anos eu assisti um filme que se chama O Poço. O Poço? Não sei se vocês assistiram. Não. Se chama O Poço. E é um filme que traz muito a realidade da psicologia humana, digamos assim, do que é a humanidade. Né? De uma forma assim, distópica, né? Que o filme traz, assim, que o filme mostra, mas ele traz insights muito importantes de como as suas atitudes de você como ser humano, né, podem mudar a realidade de outras pessoas, né? Traz muito isso, né? O que é o ser humano e a sua responsabilidade sobre isso. Então é um filme que se passa... É como se fosse um... Conto o filme? Deixa para o pessoal descobrir depois? O que eu faço aqui? Não, dá um spoiler de futuro, assim, de trailer, assim, no trailer. É um filme que se passa assim, você entra num presídio, né? E é um presídio em camadas. Então, isso representa também a questão das camadas da sociedade. Então... Eu acho que eu assisti algo semelhante, mas foi série, não foi filme. Esse é um filme, né? Então mostra, né, você nas camadas e o que mais vai... você vai subindo. Quanto mais você vai descendo. Você vai descendo, Entendi. sabe? O que acontece ali em cada camada. E por que lá embaixo é tão difícil? Por que lá embaixo está tão difícil? Sim. Né? Porque ali em cima o ser humano não fez a escolha certa. E aí vai... E daí a coisa toda vai ficando muito difícil. Então é sobre a sua responsabilidade em relação ao que acontece. Você falou sobre isso e eu lembrei de um filme que eu assisti recentemente, que foi o Oppenheimer, né, que fala do cara da bomba atômica. Da bomba atômica. E fala que a gente filosofa, né? E ele conheceu Einstein, né?
Eles foram contemporâneos e o Einstein estava nesse suposto desenvolvimento. E o Einstein, esse diálogo me marca muito sobre essa questão de escolhas, né? O Einstein fala para ele: eu sei até onde vai chegar, só que eu não quero chegar nesse lugar. E aí você precisa ter uma escolha. Sim. Se você realmente quer concluir sabendo da consequência que vai ter, que era a bomba atômica, ou se você vai parar agora ou não. E é muito louco quando a gente para pensar algumas coisas, né? Dessas escolhas e tal. Mas, enfim, filosofei agora. Não é muito bom, muito bom. Cada vez mais. Né? E a gente chega uma hora na vida que você começa, né, a pensar mais sobre essas coisas, né? Você enxerga os filmes, a música, tudo que impacta tudo que você tem contato que te impacta de uma forma diferente, né? Sim. Você entende de uma forma diferente, você busca ali propósitos e busca... Sim. É isso busca aí. Um conhecimento diferente, né? Que bom. Disso. E série você não tem visto nenhuma? Ou não viu nenhuma? Não, até vejo, mas nada que tenha... Recentemente te que tenha me impactado, assim, que tenha trazido alguma coisa positiva. É mais entertainment, né? Tipo assim... tô cansado, quero relaxar. Quero relaxamento. Exatamente, porque... Emily em Paris, né? Por aí, né? E daí vale tudo, eu não consigo te imaginar vendo Emily em Paris. Mas veja bem, o que traz ali de moda aquele filme, né? Que você viu demais assim que você acha que as pessoas jamais imaginariam que você assistiu, assim? Que eu assisti? Porque, assim... Quando as pessoas olham para você, pensam assim: a Gisele vê o filme iraniano que ganhou o Oscar no Festival de Cinema, no cinema da Rua Augusta, assim, entendeu? Umas coisas assim. Sim. O que você imagina que as pessoas falam assim: eu não acredito que a Gisele Ruiz assistiu esse filme? Emily em Paris. Não, para, eu falei. Não, assistir é uma coisa, gostar é outra. Eu acho que tem esses momentos que são essas coisas bobinhas, né? Que, tipo assim, para passar o tempo, para você rir um pouquinho. Tem uma coisa que a maioria das pessoas não sabe sobre mim. Eu sou uma pessoa romântica. Olha. Então, filmes românticos, né? Eu gosto. Outono em Nova York, por exemplo. Sim, assisti Outono em Nova York. Eu gosto de romances, né? Eu gosto de assistir romances. Então, é o tipo, claro, não agrega tanto assim, mas é isso, é um bom entertainment, né? Para você ficar leve e tal. Eu tenho problemas, mas também vou fazer uma revelação. A Gisele fez, eu vou fazer uma revelação. Eu tenho problemas de todo filme ou série que é ambientado em Nova York, eu paro para assistir. Pode ser a comédia romântica mais bobinha ou a série... Tem uma ligação com Nova York. Eu não sei, nunca fui para lá ainda, enfim e tal. Mas, assim, toda vez que está passando ali, já tem um Wall Street, uma ponte ali do Brooklyn e tal, eu já paro para assistir. Já paro para assistir, Eu tenho esse fascínio. Que legal. Deve ter alguma ligação aí, mas... Tá na hora de descobrir, né? Tá na hora de ir. Deixa mudar um pouco as coisas por lá, que aí, de repente... não tá muito fácil. E assim, o que a Gisele gosta de fazer quando tá... não fazendo nada, não está vendo filme, não está lendo, o que ela gosta? Ficar na piscina, de ir para a natureza? Qual que é o... Eu gosto bastante de ficar na natureza, né? Me dou muito bem na natureza. Praia ou montanha? Eu gosto dos dois. Eu tenho essa proximidade, né, forte com a natureza. Então, qualquer ambiente que eu esteja perto do verde ou do mar, de qualquer coisa, eu me sinto muito à vontade. Tanto que é aquilo, eu morei na Amazônia durante alguns meses, né? Então, apesar, viu, Uber, né, de ter essa cara, assim, executiva e tal, você me joga no meio do mato que eu me viro muito bem. Mas né? um bicho. Viro bicho. Mas a Amazônia mesmo? Sim, morei na beira do rio Tapajós. Dormindo em rede, essas coisas? Não, morava numa casa, né? Mas uma cidadezinha ali que, assim, a energia elétrica não era uma constante. Ali perto do Alter do Chão, não? Não era perto, mas conheço o Alter do Chão, fui até lá e é um lugar o Tapajós é aquele rio, né, do Alter do Chão, é o mesmo, né? É o rio Tapajós. Fascinante, né?
É fascinante. Então, morei ali na beira do Tapajós, numa casa, né? Tinha ali um certo conforto, mas a vista que você tem, o contato com a natureza, o rio, o ritmo, né? Ver ali a lua batendo ali no rio, é uma sensação muito boa, ver os botos nadando ali, sabe? Então eu tenho essa conexão. Não, era na beira mesmo. Na beira, mas o rio, como é que... Claro, um pouco para dentro, né? Tá. Tinha ali a distância ali um pouco. Porque lá o rio sobe dentro. também, né? Sobe e desce. Então tinha uma distância segura, digamos assim. Tá. E tomava banho de rio. Tomava banho de rio. Olha aí. Passei no final de semana, era pegar o que a gente chama de voadeira. Já ouviu falar? Voadeira, sim. Que é aquele barquinho de motor. E escolher uma praia para você, praia de rio, para você passar o dia ali, né? Eu tenho realmente muita história, né? Eu viajei bastante e tenho essa facilidade adaptativa. Não, e assim, a Amazônia é fascinante, né? Aquela questão da água, né? Sim. Quantidade de água que existe, assim, é algo... E Pará, ali, o Tapajós já é beira de Pará. Pará. Fascinante. O Terra do Chão é um lugar que eu voltaria 10 vezes. Exato. Belíssimo, belíssimo. Amazônia... Praia de Água Doce. É sensacional. Incrível. É maravilhoso. E tem uma pergunta final, né? Que já passou, por incrível que pareça, passa rápido esse papo aí. Se tivesse um poder mágico de desejar mudar alguma coisa para que o futuro fosse melhor, o que você mudaria para o futuro ser melhor? Complexa a pergunta. Para mim é tão simples. Eu acho que é a libertação animal, que é uma coisa que para mim fala muito forte. Entendi. Que todos os animais fossem livres. Exatamente. Para poder... Incluindo a gente também, não? Também, acho que... ia ser bom, hein? Mas eu acho que esse é um ponto que dói bastante, né? Eu acho que junto com essa libertação viria aí uma consciência diferente em relação a tudo na vida, aos seres humanos, a tudo, sabe? Eu acho que tem muito a ver com isso também. Tem a ver com respeito, respeito. Calçar o sapato do outro, entender, né? Eu acho que isso está bem colocado. Porque o ser humano é um ser humano ainda na sua base, generalizando, né? Egoísta, né? Sim. É difícil você atender a todos e pensar em todos se você não está no patamar. Né? Por isso você vê tanta gente com recursos que vai por esse caminho, né? Que entra nesse rolê do poço também, né? Que eu acho que é uma analogia muito interessante nessa questão de cada vez mais a gente vê esse acúmulo, muitas vezes, que está acontecendo, versus uma base que está toda sendo deteriorada, assim. O poço é muito sobre isso. Posso dar um spoilerzinho? Dá tempo de falar um pouquinho? É um filme, assim, ele traz um entendimento da coisa, assim, sensacional. Você entra nesse presídio, você escolhe o seu prato principal, o que você gosta de comer, ok? E é uma cadeia vertical, né? Uhum. Então, na primeira, se coloca todos os pratos que todo mundo escolheu, ok? Tem o que você escolheu, o que ele escolheu, o que eu escolhi, tem tudo lá. Todas as opções. Ok? Então, quando aquela comida começa a descer, você não pega só o que é seu. Você pega o que é seu, o que é o do Uber, o que é meu, o que é da outra pessoa, porque você não se satisfaz com aquilo que foi o que você escolheu. A partir do momento em que você pega o que não é seu, alguém lá embaixo ficou com menos. Que também pegou o que não era dele e mais dos outros. E quanto mais vai descendo, você vai chegando numa camada, você vai chegando numa situação em que você não tem mais o que comer. E daí o bicho pega. Exatamente. Né? Então, se ali em cima cada um ficou com o que é seu, tá tudo bem. Ia chegar todo mundo ia no comer. fundo do poço com todo mundo bem. E não é isso que acontece. Então, acho que é uma analogia muito clara do que é a humanidade. Acho que todos deveriam assistir. É muito legal, muito bacana, porque eu sempre coloco aí nos trabalhos religiosos, tal, de religiosidade, sempre dou uns exemplos, né?
que a gente tem que pegar na mão de lá e na mão de quem está aqui também embaixo, né? A gente está no meio, então a gente tem essa posição aqui para você receber e também dar, né? Acolher também. E estamos no caminho, acho que todos estão no caminho da evolução, cada um no seu tempo, e a gente tem que respeitar e seguir e ser feliz, não é? Gostou de estar no nosso lobby? Sim, sempre, né? Eu acho que essa questão que vocês trouxeram, né, para esse programa é muito interessante. É mostrar quem está por trás daquele nome corporativo, né? Porque o corporativo todo mundo vê, né? Sai aqui, sai ali, trabalha aqui. Em geral, a gente é muito conectado com o nome da empresa onde você está, né? Qual o seu sobrenome no momento, né? Tem muito isso. E aqui traz essa questão de quem é você de verdade, independente da empresa, aonde você está. E eu acho que a gente essa também questão mais humana. Está numa construção, acho que até mesmo com o advento das redes sociais, que a gente está numa construção de pessoas muito perfeitas. É difícil. Daquela pressão de ser e tal. Isso, Esses dias eu estava atualizando ali o meu LinkedIn e eu estava colocando um monte de coisa e tal. E eu falei, cara, por que eu estou colocando tudo isso? Né? Porque às vezes tem aquela necessidade de falar o que é e tal, enfim, e a gente começa a perder a humanidade, né? E eu acho que a proposta, quando o Peter fez, eu gostei muito, disso mesmo, de tipo assim, somos seres humanos, comemos, gostamos de filme bobo, erramos, acertamos, enfim. E eu acho que a gente está precisando mais humanizar mais e sair um pouco dessa pressão, dessa perfeição que muitas vezes você tem que construir. Então, a proposta aqui, a gente tem muito disso da humanidade mesmo, né? Inclusive no trabalho, acho que a gente tem que levar essa humanização também para o trabalho, para o dia a dia. Claro. Né? Sim. Aliás, parabéns pela Hospitalitar Consulting, né, que vocês lançaram não faz muito tempo. Isso, Você tem 1 minuto para falar da Hospitalitar, que eu acho importante. Muito bem. Em determinado momento, eu achei que já estava na hora, né, de partir para alguma coisa minha. Tive uma vida muito feliz dentro do mercado corporativo. E resolvi abrir uma empresa de consultoria. Fiz aí algumas tentativas até agora, que nesse último momento aí, eu me reencontrei com um companheiro de trabalho, que é o André Vitório. Um abraço aí para o André. Abraço, André. E a gente montou a Hospitalitar, né? E a gente se deu muito bem ali, porque a gente tem uma visão muito parecida em relação a trabalho, né? Então, o que vocês têm ali de diferente, né? Ok, é uma consultoria hoteleira, como tem várias outras consultorias, mas a gente busca trabalhar muito mais próximo do cliente. A gente realmente tenta entender a dor e atuar junto com o cliente. Então, a gente faz o que a gente chama de gestão combinada. Porque não adianta você ir lá, fazer um diagnóstico, levantar tudo que está errado, porque todo mundo adora levantar o que está errado, né? Sim. Fala, olha, para consertar, você faz assim. E tchau. Beijo, tchau, né? E deixa lá o cara com aquele planejamento lindo que ele não sabe por onde começa, né? Muitas vezes isso acontece. E a gente fala que a gente não larga a mão. Né? A gente vai junto, não é que eu vou te falar o que eu vou fazer. Constrói junto. Ou o que você tem que fazer. A gente vai entender o melhor caminho para você, porque nem todos os caminhos são iguais para todos os hotéis. Então, esse entendimento, né, do momento, do local, da equipe, tudo isso, e vamos juntos. Né? Então, a gente faz essa gestão combinada, sempre acompanhando o cliente no dia a dia, ajudando a tomar as decisões. Tal. Então, acho que esse é um ponto diferente que a gente tem, né, dentro do trabalho e que a gente tem essa comunhão, né, do que a gente acredita que é o correto para ajudar os hoteleiros. Hotelaria 70% hoje ainda é uma hotelaria independente. Sim, dali para mais. Né? Muita gente não necessariamente é um hoteleiro de formação, conhece tão profundamente o mercado e tem a necessidade de ter este olhar mais carinhoso, realmente de ajudar a entender e poder trilhar um caminho melhor. Né? Não quero ser uma operadora. Eu quero ajudar aquele que não quer colocar o hotel dele na mão de uma operadora. Legal. Para ajudar a se desenvolver, né? Então, a gente tem essa questão de desenvolvimento, né, que a gente gosta muito. Muito bom.
Bacana, sucesso. Obrigada. Com o Hospitalitar e é isso, né? Gostou de estar aqui com a gente? Adorei. Pode me chamar mais vezes. Fechou. Que legal. Então é isso. Se você chegou até aqui, você gostou, dá um joinha, divulga. Agradecer a R1 por proporcionar aqui esse momento. Agradecer a equipe da R1 que está aqui fazendo as imagens. E a gente se encontra na próxima semana em mais um Hotel Love Talks. É isso aí, Uber. Valeu, cara. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.